A palavra que nos sustenta, a palavra que nos alimenta, a palavra que dessedenta a nossa sede, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos direciona, a palavra que é luz para os nossos pés, né? Luz para os nossos caminhos, é essa palavra. E eu convido a você nessa hora a se desligar de tudo aquilo que você não pode mudar, que você não pode acrescentar, que você não pode tirar, que tudo isso fique agora no esquecimento por alguns minutos, para que você se alimente da palavra de Deus. Deus tem uma palavra diretiva a cada coração que está aqui. Ele tem uma palavra direcionada de acordo com as nossas necessidades e com a sua presciência, aquilo que Ele sabe que é bom para nós. Muitas vezes nós pensamos que algumas coisas são boas a nós, mas é Ele que prescruta todo o nosso coração, é Ele que vê todo o nosso interior. Nós vemos o que passou e sabemos de algumas coisas agora. Ele viu antes, Ele vê o agora e Ele vê o depois. Ele vê todas as coisas. E a forma do Senhor falar o teu coração são de 3 maneiras. Deus fala por meio de pessoas, Deus fala por meio de circunstâncias, e Deus fala por meio da sua palavra. Então, nessa noite que nós estamos aqui, o Senhor irá falar conosco por meio da sua palavra. Ele vai trazer ao seu coração aquilo que você e eu precisamos. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, abrisse-a em Colossenses. Abra em Colossenses, capítulo 1. Somente o versículo 13. Somente um versículo. Colossenses 1, 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. 13 e o 14, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual nós temos o perdão dos pecados e a remissão da nossa vida. Glória a Deus. Pai, nós te adoramos por essa palavra. Nós cremos que o Senhor tem algo a falar conosco nessa noite. Então, que o teu Espírito fale a cada coração aquilo que lhe apraz, aquilo que o Senhor já destinou como palavra de reconciliação, como palavra de edificação, de exortação na vida de cada um dos teus filhinhos que estão aqui. Eu peço, Pai, que desde a criança que está sentado do lado dos seus pais, até a pessoa com a maior idade aqui, todos eles venham ter um entendimento do que a tua palavra está falando, do que o teu Espírito está ministrando. Pai, que os nossos pequenos também possam entender. Eu sei que eu posso falar de uma forma, e o Espírito de Deus pode transformar essa palavra em forma de um atendimento a cada faixa etária, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém, amém. Glória a Deus. A palavra que nós vamos liberar sobre a vida de vocês nessa noite é uma palavra que ela tem 2 objetivos. O primeiro objetivo dessa palavra é você identificar a sua libertação e se alegrar com o Senhor que te libertou.
Você vê o local de onde você foi tirado, e agora você olhar e ver onde o Senhor te colocou. E o segundo objetivo dessa palavra é que você que ainda não se identifica neste lugar de libertação, você possa urgentemente ter uma decisão diante de Deus, diante dos céus, diante da terra, por uma decisão em ser tirado do império das trevas e vir para o reino do Filho do seu amor. Porque não adianta nós só sabermos que existe o império das trevas. Não adianta só termos entendimento que somos todos nós atingidos pelo pecado. Se nós não tivermos um posicionamento, uma decisão de lá sair, e só sai pela presença de Deus. Os tempos estão de uma forma tão acelerada que nós temos a necessidade de remir o tempo, como foi ministrado pelo pastor Jefferson nessa manhã. Aproveitar o tempo com maior qualidade, porque Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão se cumprindo. As evidências são muito claras. A Bíblia fala de várias maneiras, mas uma forma muito clara que a Bíblia diz o sinal da vinda de Jesus. A Bíblia diz: quando vocês ouvirem rumores de guerra, maremotos, terremotos, pestes, pandemias na face da terra, já é o princípio das dores e o sinal de que o Filho do Homem está voltando. Nós não podemos ser um povo, ser uma igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou falando no contexto de Bethesda, eu estou falando no contexto de igreja universal. Nós não podemos ser uma igreja na face da terra que olha para esses sinais e não consegue interpretar. Se tem alguém que pode interpretar os sinais dos últimos tempos, não são os magos. Quem pode interpretar os sinais dos últimos tempos são aqueles que possuem dentro de si o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O mesmo Espírito que move, que está dentro de Deus, que é santo, que é Deus, ele habita dentro da igreja. Então não tenha a sua vida como alguém que está olhando e dizendo: não, isso aqui é só mais alguma coisa que apareceu na terra e vai passar como as outras. Não, nós precisamos ter entendimento. E se você ainda não tem certeza da sua salvação, você precisa ter a certeza da sua salvação. Quando nós falamos de salvação, isso aqui não é um mero discurso. Não é porque nós lemos muito a Bíblia e agora nós tivemos uma lavagem cerebral e nós estamos acreditando que somos salvos. Não é isso. Existe uma palavra empenhada de Deus a nossa parte, a nós. E a palavra é aquele que no seu coração crê e nos seus lábios confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse será salvo. Nós temos uma palavra que foi liberada da parte de Deus. E é melhor você não duvidar, é melhor eu não duvidar dessa palavra. Porque a palavra de Deus também diz que a palavra dele é fiel e justa para se cumprir. Então eu falo com muito amor a você que está aqui. Talvez você tenha frequentado as reuniões, você tenha vindo aqui, você tenha acompanhado pessoas neste lugar, mas você olha lá no fundo, você ainda não tem a certeza da sua salvação. Você não tem certeza que se hoje você tombar na terra, se você morrer, você não sabe para onde você vai. Onde você vai passar a sua eternidade. Você precisa ter essa certeza. E como igreja nós estamos aqui para te falar que existe um amor que quer te abraçar. Existe uma graça que quer te envolver. Existe uma certeza que quer adentrar o teu coração e te fazer filho de Deus, e te transportar
do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe, queridos, nós fomos libertos do império das trevas. E se a Bíblia fala que nós fomos libertos do império das trevas, é porque o império das trevas, ele é real. Não é fictício, não é imaginário. Não é que alguém um dia se levantou e falou: eu vou inventar um império, vou chamá-lo de império das trevas. Não é isso. O império das trevas é uma realidade concreta. Habita na terra, está operante. O império das trevas hoje, ele é operante. Jesus Cristo veio sobre a terra. Jesus Cristo está aqui com seu Espírito sobre a terra. Mas ainda o espírito da morte, aquela que será vencida final, o espírito do maligno, do anticristo, que ainda vai se levantar e tem se levantado nos últimos tempos. Esse espírito, ele ainda não foi tirado, ele ainda não foi lançado no lago de fogo, no lago de enxofre, que diz em Apocalipse. Ele ainda está aqui e é uma realidade concreta. E se existe o império das trevas, existe também um ser maligno, de todo corrompido, que dirige esse império, que governa esse reino das trevas. Porque não tem como nós falarmos que fomos resgatados, aquilo que Paulo fala, que ele nos libertou do império das trevas. Não tem como nós falarmos dessa libertação sem nos reconhecermos que um dia nós estivemos lá. Não tem como dizer: eu era santa, eu era boa, e o Senhor simplesmente me deu a salvação, mas eu já era boa. Não. Nós estávamos neste lugar, no império das trevas, aonde há um ser por todo corrompido, e ele dominava todas as coisas sobre a nossa vida. E ele é chamado de vários nomes. De vários nomes. A Bíblia apresenta o nome dele de vários nomes. A Bíblia fala que ele é o diabo, ele é o maligno, ele é o tentador, ele é o destruidor. Ele é o pai da mentira. Isso sempre choca o meu coração. Por mais que uma mentira venha te trazer duras consequências, deixe ela de lado e viva na verdade. Porque o pai da mentira, ele tem soberania sobre todos aqueles que ainda querem viver de acordo com as suas determinações. Então diz que ele é o pai da mentira, ele é assassino, ele é o príncipe das trevas, ele é o Deus deste século, ele é o dragão. Deixa eu falar para você, ele é o dragão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Tem muitas pessoas tendo um entendimento errado, até pessoas que se denominam cristãs. Quando a gente menos percebe, as pessoas, elas colocam nos seus corpos imagens de dragão. Jesus não é dragão. Quem a Bíblia trata de dragão é o inimigo. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E continua dizendo que ele é a antiga serpente. Eu só quero contextualizar a sua vida, onde nós vivíamos e de onde nós fomos tirados. Era um reino de escravidão, um reino de pecado, o reino da devassidão, onde não havia nenhum pudor, onde as pessoas, entre elas, se tornavam imorais, colocando seus corpos no mais baixo nível, sem perceber que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em você. É o reino das trevas, que é um reino de rebelião contra Deus,
que se rebela contra tudo que se diz de Deus. E tem uma coisa aqui, irmãos, existe a diferença entre rebelde e entre ignorante. O rebelde, ele só pode se rebelar quando ele conhece aquela verdade. Ele vai se rebelar sem conhecer? Ele conhece a verdade e ele se rebela contra aquela verdade. Por que Satanás ele é um líder de rebelião? Porque um dia ele conheceu a verdade, onde ele habitava, em luz, diante de Deus, ele conheceu, e ele decidiu se rebelar contra a verdade. Nega Deus. Por isso que o apóstolo Paulo sempre diz que o espírito da rebelião, ele sempre está negando a Deus. Ele sabe que Deus existe, no entanto, ele nega a sua pessoa. Toda vez que você se depara com alguém, Deus não existe, Deus é isso, Deus é aquilo outro, não tenha isso como natural, é espírito de rebelião. Espírito de rebelião que atua nessa pessoa, e ela ainda está sob o domínio do império das trevas. Ah, mas é tão bonzinho de outro lado. Eu vejo pessoas que dizem assim: mas não deixa faltar nada dentro de casa, não sai para beber, não sai para isso. Ele só não crê que Deus existe. Espírito de rebelião das trevas. E quando nós não encaramos isso dessa maneira, nós não oramos à altura de que isso é. Porque nós precisamos estar invadindo esses espaços para também resgatar pessoas dele. Rejeita Deus e, além do mais, fere pessoas que creem de forma diferente. Eu acredito que muitos dos que estão aqui já foram feridos muitas vezes por pessoas que desdenham da sua fé, por pessoas que olham para você e dizem: não, você está perdendo tempo, não é desse jeito. Tudo isso vem debaixo de uma rebeldia. Depois nós vamos ver, amados, que o homem ele não pode se libertar. Nós identificamos o ambiente de trevas, o ambiente onde nós estávamos quando nós não conhecíamos Jesus. Antes da nossa libertação, nós estávamos nesse ambiente. Mas agora, após identificar esse ambiente, nós temos também que saber que não é só identificar. Nós temos que entender que o homem não pode se libertar sozinho. Nem eu, nem você. Nenhum ser humano. Ele pode escapar das garras do inimigo por ele mesmo. Ele não pode um dia sozinho olhar e dizer: eu vou cortar corrente com você, vou cortar o relacionamento com você. Por si só, o homem não é capaz de fazer isso. O conhecimento esotérico, filosófico, o conhecimento religioso, ele não tem poder de quebrar as cadeias da escravidão. Tem muita gente que diz: não, eu vou lá para os Maia, vou lá para o Peru, vou lá não sei aonde, para o mais alto morro, e lá eu vou entrar em energia, lá eu vou me conectar, lá eu vou ficar bem, lá eu vou... Olha, nenhum poder esotérico, filosófico, religioso é capaz de quebrar as cadeias malignas que o pecado trouxe sobre o ser humano. Você pode até ficar zen, você pode até ficar ali light, você pode até ir para o mosteiro, mas só existe um que quebra as correntes demoníacas na vida de um homem, e esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que quebra essas correntes. O homem é absolutamente impotente frente à possibilidade de libertação. Nenhum de nós, amados, eu estou falando isso e talvez é uma pregação muito incisiva,
Mas o Espírito Santo me impulsiona nesse tempo a não deixar corações adormecidos quanto a isso e trazer essa verdade ao meu coração em primeiro lugar. Porque eu aplico essa palavra ao meu coração. Porque nós estamos chegando a um tempo que tudo está bom. Tudo está bom. Tudo está em paz. O mundo está nessa guerra toda, mas as pessoas não se decidem. As pessoas continuam na mordidão. As pessoas continuam em Laodiceia. Sabe, Laodiceia é o lugar do meio do caminho. Laodiceia é o lugar que está no meio. Laodiceia ficava num lugar estratégico. Uma cidade perto dela tinha água quente. Uma cidade do outro lado tinha água fria. Então Laodiceia ficava no meio. E Laodiceia tinha a mistura de água do lugar que era quente, do lugar que era frio, e ficava morno. O Senhor não falou da água fria da outra cidade, nem falou da água quente da outra cidade, mas falou daquela que não se definia, que estava no meio e pegava a mistura do quente e do frio. E lá de Laodiceia ele diz: você é morno, você está morna, você não tem água nem quente nem fria, você está morna, e eu estou pronto a vomitar você na minha boca. E nós estamos vivendo tempos assim, que nós queremos estar no meio. Não, que nós possamos estar em lugares de fontes de águas que jorram para a vida. Sabe, a luta própria, o desespero, os esforços, as nossas lágrimas, os nossos bons propósitos e planos, as nossas promessas, todas elas, todos os nossos argumentos são insuficientes para libertar a vida do homem. Pode até trazer por um momento um pequeno bem-estar, mas libertação não condiz com bem-estar. Libertação é ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério, é não dividir espaço. Muitas vezes nós queremos dividir espaço. Nós queremos estar aqui, mas também queremos estar ali. Ainda não há um rompimento, ainda fico satisfeita com algumas coisas ainda me causam prazer, algumas coisas ainda me fascinam, algumas coisas ainda me seduzem. Ei, ainda que eu esteja achando que eu estou do lado da luz, mas se essas coisas ainda estão acontecendo comigo, eu tenho que me render ao Senhor e rejeitar todas elas, porque o reino da luz não trabalha com negociação. O Senhor não negocia aquilo que Ele tem para nós. Então nós identificamos qual é o ambiente de trevas que o Senhor nos tirou. Nós temos agora plena certeza e convicção que o homem não pode se libertar sozinho. E agora nós vamos para aquilo que mais interessa a mim e a você. Deus é o único que pode nos libertar. Amém? Quando você olha para esse cenário, você tem que falar: é verdade. Então, glória a Deus que existe alguém que pode te libertar. Se o inimigo não abre mão de mim, se ele me prende com cadeias, com correntes, com sofisma, com falsas revelações, se eu sozinha não posso sair, então eu começo a bater um desespero. Eu vou ficar na eternidade presa a esse inimigo? Não, mas aí vem a revelação de Deus aos nossos corações. Ele é o único e Ele pode nos libertar das garras do inimigo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, no qual nós temos a redenção dos nossos pecados. A libertação, queridos, vem de Cristo, não vem do homem. A salvação é única e exclusivamente da graça de Deus. Tanto é que o apóstolo diz: não é por obras, para que ninguém venha se gloriar.
E quando diz obra, não é o fazer simplesmente, é o esforçar. Talvez a pessoa diga, mas eu me esforcei tanto. Eu me esforcei tanto, então eu consegui. A Bíblia diz, é pela graça, para que ninguém venha se gloriar. Somente Ele venha ser glorificado. É isso que a palavra diz. Então o poder das trevas, ele não pode ser quebrado de maneira nenhuma pela força humana. Mas eu trago uma boa notícia para todos vocês, para todos nós. Jesus, Ele é o libertador. E Ele também é o resgatador, que invade a casa daquele que achava que era valente, amarra-o e nos liberta. Você entendeu isso? A Bíblia diz que o mais valente, que só um valente pode derrotar outro valente. Existia um valente, a Bíblia chama ele de valente, que nos aprisionava. Mas a palavra diz que o mais valente chegou até ele, o amarrou e nos libertou. Se isso não alegrar o teu coração, nós devemos repensar sobre o que é a alegria verdadeira. E a palavra diz que além de libertador, Ele é o quê? Resgatador. É isso que a palavra diz aqui, ó. Ele nos libertou, o versículo 14 diz, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ele liberta. Tá, nós estávamos lá presos, algemados, em cadeias, e Jesus Cristo foi lá e nos libertou. Agora eu estou livre. Mas eu estar livre, para onde eu vou? Num cenário de guerra, que alguém vai lá e invade o campo do inimigo e liberta os prisioneiros que estão lá, e não os resgata para um lugar seguro, esses prisioneiros serão novamente captados e serão novamente levados a um estado de escravidão. Não é isso? Liberta alguém e deixa ele lá. Alguém que foi tirado da sua família, foi sequestrado. A finalidade não é só ir lá libertar, é libertar e tirá-lo daquele ambiente. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer por nós. Por isso que Ele disse, Ele não só nos libertou, mas Ele veio e Ele também nos tirou do lugar aonde nós estávamos. Então, mais do que libertador, Ele também é o resgatador das nossas vidas. Ele não nos liberta para que nós venhamos cair no mesmo lugar. Às vezes a pessoa diz, Jesus me libertou, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Não, você não foi transportado para o reino do seu amor. Você está com uma falsa informação de libertação. É preciso que a Bíblia ela se concretize na minha e na sua vida. E aí, queridos, Ele nos liberta. Nós sabemos que Ele é o único que pode nos libertar. Aí quando Ele nos liberta, Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É um novo ambiente. Uma operação de resgate foi montada. Às vezes a gente pensa assim, a gente leva para o lado, às vezes chega até a ser leviano o nosso pensamento. Aí Ele me libertou, tal, isso. Gente, a libertação que Jesus veio fazer foi uma luta com o reino das trevas. Foi uma operação de resgate que foi montado para te tirar de lá. Você não foi tirado assim, de qualquer maneira, você foi arrancado. Foi preciso haver uma transportação celestial, um traslado celestial, para você passar para o outro lado, porque sozinho não conseguíamos. Então foi feita uma operação de resgate. Essa operação de resgate foi montada para nos transportar do reino das trevas para o reino da luz. Ele nos removeu
removeu de um lugar para o outro. Por isso que é inconcebível a ideia de dizer que foi liberto e continua debaixo do domínio do reino das trevas, fazendo aquilo que as trevas dizem para fazer, aquilo que as trevas impulsionam para fazer. É inconcebível aceitar que uma pessoa está sob libertação dessa forma. Porque a Bíblia diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que aconteceu. Ele nos removeu de um lugar para o outro. Foi um traslado. Ele nos trasladou das trevas para a luz. Nós estávamos nas trevas e agora Ele nos leva para a luz. Ele nos tirou da escravidão, onde nós éramos escravos, e nos transportou para o ambiente da libertação. Ele nos tirou do lugar da condenação, do império onde condenava, e nos levou para o lugar do perdão, onde você sente-se perdoada, onde você tem consciência do seu erro, do pecado que cometeu, do pecado de Adão que veio até você, mas ao mesmo tempo você diz: eu estou no ambiente do perdão, agora eu não estou mais no ambiente da condenação. Eu sei que tudo isso aconteceu, mas eu sei também que tem um Redentor sobre a minha vida. Tem alguém que me redime, tem alguém que quebrou os laços, abriu as cadeias, as algemas, e agora eu estou livre. Queridos, Ele nos tirou do poder de Satanás e nos trouxe para o poder de Deus. Você é alguém agora que está vivendo no poder de Deus. Sabe, mediante a tudo isso, nós temos que avaliar a nossa vida. Por isso que eu disse que essa reflexão hoje, essa reflexão que eu denomino filhos benditos vivendo na luz, nós temos dois objetivos. Que você venha refletir se você já está no reino da luz, ou se você está vendo de muito longe, mas você ainda se sente aprisionado. Ou se você está no reino da luz e ainda não está dando a devida atenção, o devido cuidado, ou vivendo de forma de alguém que realmente é da luz. Sabe, porque a salvação, a libertação, esse translado que aconteceu na nossa vida, implica em uma mudança, queridos, radical do domínio sobre a nossa vida. Quem é que domina sobre você? Quem é que domina sobre a tua mente? Quem é que domina sobre o teu desejo? Quem domina? Porque tudo vai de quem está dominando. Às vezes você se pega fazendo da mesma maneira. Por vezes nós sabemos que aquilo é pecado, e é pecado mesmo. Aquilo afronta a santidade de Deus. O que é que nós falamos lá no início? Afronta a Deus, é a rebeldia. Mas você não consegue parar de fazer. É mais forte que você. Não é que é mais forte que você, é que o domínio que está tendo sobre você está dominando a sua vida. E você tem que deixar esse domínio, você tem que recusar esse domínio, para que Jesus domine sobre a sua vida. E são nas pequenas coisas. Você diz: olha, de hoje em diante eu não vou mentir mais, eu vou falar a verdade, ainda que isso venha doer. Daqui um pouco, numa coisa bem pequenininha, você está mentindo. Uma mudança radical implica o domínio sobre a nossa mente. Às vezes você diz: eu não vou mais olhar esse site. Daqui um pouco você está se perdendo novamente no mesmo site indevido, pornográfico. Às vezes você diz: eu não vou mais levar vantagem nessas coisas, vou fazer o que é justo, e daqui um pouco está fazendo da mesma forma. Sabe, a salvação, a libertação, ela implica em uma mudança radical do domínio da nossa vida. Fala: ainda que eu venha sofrer os danos, todavia eu vou fazer aquilo que o meu Pai disse para eu fazer.
eu vou lutar, eu vou me opor, mas eu vou fazer aquilo que o meu Pai me manda fazer. E eu não estou dizendo que não vai cair, que nem eu vá cair. O que eu estou falando é que nós não podemos deixar a normalidade das ações das trevas prevalecer contra nós. Se caiu, recomece quantas vezes forem necessárias. Se prostrou, não dê ao inimigo, não dê a ele o gostinho de te ver prostrado. Se prostre somente diante do Senhor. Glória a Deus. Sabe, a salvação ou a libertação, ela implica numa mudança radical de devoção. A primeira implica numa mudança radical de domínio. E a segunda é uma mudança radical de devoção. E quando eu falo de devoção, eu falo de prioridade. O que ou quem está sendo prioridade nas nossas vidas? O que ou quem nós priorizamos vai falar muito da nossa devoção. É essa vida de estarmos juntos, essa vida de adoração. Na sua vida de devoção, quem é adorado, quem adoramos, é quem tem prioridade na nossa vida. O destaque da prioridade na nossa vida, aquilo que mais priorizamos, é aquilo que nós adoramos. E quando nós falamos de adoração, muitas vezes nós queremos nos remeter a ídolos, a deuses. Mas não é isso. Adoração é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Ainda que não seja um ídolo, ainda que não seja uma imagem. Adoração é tudo aquilo que vem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Isso é idolatria também. Tem pais que o filho vem em primeiro lugar. Quem vem em primeiro lugar na sua vida é Deus. Tem esposas que o marido vem em primeiro lugar. Se torna uma idolatria, uma adoração. Quem deve vir em primeiro lugar na sua vida é Deus. Existem pessoas que é o emprego que vem em primeiro lugar. Quem deve vir em primeiro lugar na sua vida é Deus. Quem é essa pessoa? O que ou quem tem sido a sua devoção? Porque o reino das trevas, servíamos um poder carrasco, que nos escravizava, nos oprimia, nos mantinha prisioneiros. No império das trevas reinava o ódio. No reino da luz, domina o amor. No império das trevas, estávamos debaixo da cruel escravidão. No reino da luz, nós somos livres. No império das trevas, Satanás queria a nossa morte. Mas no reino da luz, Jesus Cristo veio morrer por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Meus irmãos, vocês estão entendendo isso? A seriedade que é. Que você dessa noite saia daqui com a convicção que você é alguém que foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Se você não tem essa convicção, hoje é o dia de você ter essa convicção. É o dia de você se render aos pés de Jesus. É o dia de você receber Jesus como seu libertador, como aquele que redime a sua vida. É o dia de você dizer: Senhor, eu não quero viver no império das trevas. Eu não quero ser dominado, Senhor. Eu não quero ser dominado por aquilo que as trevas impera. Quero ser seu filho, eu quero ser filho de Deus. Deus nos redimiu para sermos propriedade exclusiva dele. Seja propriedade exclusiva de Deus. Ei, deixa eu te falar, não demore para você ter uma decisão com Jesus. Não é o fato de você estar vindo aqui,
Não é o fato de você ter o nome no hall de membros. É a convicção, você precisa ter essa entrega a Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E dizer: Senhor, eu quero ser transportado do reino das trevas para o reino do seu amor. Às vezes você olha para você e você até se vê bonzinho. Você diz: ah, mas eu sou tão bonzinho. Eu não duvido disso não. Mas não é ser bonzinho que vai te levar para morar com Jesus eternamente. É você ser resgatado do império das trevas e viver no reino do seu amor. É você ter a salvação de Jesus Cristo. É Ele ter redimido a sua vida do pecado. E há um lugar reservado para você no reino do amado Jesus Cristo. Ele reservou um lugar para você. Enquanto nós cantamos essa canção, essa oração, você vai ficar de pé. E se porventura tem alguém nessa noite que gostaria de se aliançar com Jesus, não perca essa oportunidade. Seja hoje esse dia. Seja hoje esse dia, publicamente. Talvez você nunca publicamente entregou sua vida a Jesus. Você precisa fazer isso. Se você honra Jesus publicamente, Ele também te honrará diante do seu Pai. Aleluia! Livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu gostaria de saber se aqui nessa noite tem alguém que gostaria de ter essa convicção. Essa convicção que Jesus é o seu Senhor. Não deixe passar o tempo. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para outro dia tomar sua decisão. Dizer publicamente: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Eu quero ter a minha vida mudada, a minha vida transformada. E eu entendo pelo Espírito Santo que só Ele pode mudar a minha vida. De repente todos que estão aqui já têm essa convicção, mas eu não posso deixar passar essa oportunidade. Tem alguém aqui que gostaria de receber Jesus como seu Salvador? Levanta sua mão, por gentileza. Aleluia. Pode chegar mais aqui, Camila. Tem mais alguém?
13. Ele nos libertando do império das trevas, nos transportando para o Filho do seu amor. Como é bom a igreja viver isso. Como é bom a igreja contemplar que o Senhor continua fazendo isso. Oh Pai, no nome de Jesus, agora nesse momento nós sabemos que o que é mais valente entrou na casa do outro valente. Oh, e trouxe libertação. E trouxe libertação. Oh Jesus, abre as cadeias, abre as algemas. Oh Deus, operação de resgate, transportando no reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Escreve o nome do teu Filho na vida, Pai, no nome de Jesus. Oh, a tua palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eles vão, Senhor, enfrentar ainda algumas dificuldades, alguns problemas, mas a diferença é que eles não estarão mais presos nas garras de Satanás.